Esquerda ou direita? Irã ou Israel? Rússia ou Ucrânia? Corinthians ou Palmeiras? Não responde. Apenas sinta. Sinta o que acontece no seu corpo quando você ouve essas palavras. Você sente uma atração imediata por um lado e uma repulsa, mesmo que sutil, pelo outro? Você sente um pequeno nó na garganta, uma aceleração no coração, uma prontidão para defender sua posição e atacar a oposta? De onde vem essa reação tão visceral, essa divisão quase instantânea do mundo? Por que uma simples discordância de ideias hoje parece cada vez mais uma ameaça à nossa própria existência? Esse vídeo é sobre a arquitetura da nossa mente dividida. A gente vai mergulhar a fundo na neurociência, na psicologia social e na história para entender por que estamos nos odiando em vez de debater e qual é o antídoto, a ferramenta que a gente pode usar para começar a reconstruir as pontes que a gente já queimou. Para entender a profundidade do nosso problema atual, a gente precisa primeiro reconhecer as suas consequências. A polarização não é apenas um debate acalorado na mesa de domingo. É uma fratura na fundação da sociedade. O custo final de um mundo onde o diálogo se torna impossível é que perdemos a capacidade de resolver problemas complexos. Desafios como a desigualdade, mudança climática ou a automação do trabalho exigem colaboração, confiança mútua e a capacidade de encontrar um terreno comum. Quando o opositor deixa de ser um compatriota com uma ideia diferente e se torna um inimigo moralmente inferior, a colaboração morre. Nós ficamos intelectualmente mais pobres, trancados em nossas trincheiras e socialmente mais fracos. E não, essa não é a primeira vez na história que isso acontece. Há pouco mais de 80 anos, na década de 30 e 40, o mundo viu o ápice dessa mesma dinâmica de desumanização tribal, um lembrete sombrio do que acontece quando a conversa falha. A questão que a ciência nos ajuda a responder é: por que isso acontece com tanta facilidade? A resposta começa com uma verdade sobre o nosso cérebro. Ele não evoluiu para buscar a verdade abstrata. Ele evoluiu para sobreviver. E por centenas de milhares de anos, a estratégia de sobrevivência mais eficaz para o Homo sapiens era o tribalismo. A nossa mente opera com um código ancestral para dividir o mundo em nós e eles. Para entender o quão automático e profundo é esse código, a gente precisa viajar para os laboratórios da Universidade de Bristol, no Reino Unido, no início dos anos 1970. Lá, um psicólogo social chamado Henry Tajfel, um homem cuja vida foi marcada pela experiência do Holocausto, que era obcecado em entender as raízes do preconceito, fez a si mesmo uma pergunta radical: será que o conflito, a competição por recursos ou a história de hostilidade são realmente necessários para criar um nós contra eles? Ou será que algo muito mais simples poderia ser o gatilho? Para testar isso, ele criou um famoso experimento, o experimento do paradigma do grupo mínimo. A metodologia era genial. Ele chamou adolescentes para o seu laboratório, mostrou a eles pinturas de artistas abstratos como Paul Klee e Vassily Kandinsky e depois, de forma completamente aleatória, os dividiu em grupo Klee e grupo Kandinsky, independentemente das suas reais preferências. Os grupos eram mínimos, os membros não se conheciam, não interagiam e não tinham um futuro juntos. A única coisa que eles sabiam era a qual grupo pertencia. A tarefa era simples: distribuir pequenas recompensas em dinheiro para outros participantes anônimos. E o resultado foi estarrecedor. Os adolescentes consistentemente davam mais dinheiro aos membros do seu próprio grupo. O simples ato de serem rotulados, a mais trivial das afiliações, foi suficiente para criar favoritismo e discriminação. A grande lição de Tajfel para o nosso dia a dia é que nosso cérebro não precisa de um bom motivo para criar uma tribo. Um simples rótulo, uma simples categoria já aciona o software ancestral do nós contra eles. Essa dinâmica é governada por uma parte primitiva e poderosa do nosso cérebro, a amígdala, nosso senso de detecção de ameaças, um conceito popularizado pelo neurocientista Joseph Ledoux. Quando nossas crenças mais profundas, que são parte da nossa identidade tribal, são desafiadas, a nossa amígdala pode interpretar isso não como um debate de ideias, mas como um ataque pessoal à nossa sobrevivência. A resposta que ela dispara é emocional e defensiva, não lógica e aberta. Ela sequestra nosso córtex pré-frontal, a parte racional do nosso cérebro, e nos prepara para lutar ou fugir, não para dialogar. Soma-se a isso o fato de que a nossa mente, como argumenta o psicólogo Jonathan Haidt, da Universidade de Nova York, não funciona como um cientista buscando a verdade, mas sim como um advogado defendendo uma causa pré-existente, a nossa própria.
Somos mestres do viés de confirmação, a tendência de buscar ativamente apenas as provas que inocentam o nosso lado e ignorar as que o contradizem. E para evitar o desconforto da dúvida, somos vítimas da dissonância cognitiva. Esse conceito proposto pelo psicólogo Leon Festinger é um estudo fundamental de 1957 que mostra que a nossa mente odeia a contradição. Quando confrontados com uma evidência que desafia as nossas crenças, a gente sente um profundo desconforto e, para aliviá-lo, a gente descarta ou racionaliza a nova evidência, em vez de mudar a nossa crença original. Nossa mente é uma máquina de justificar nossas reações iniciais, não de encontrar a verdade. Agora pega essa fiação tribal ancestral, com seu alarme na amígdala e seus vieses cognitivos e conecte-a a um amplificador moderno de potência infinita, os algoritmos das redes sociais. E aqui a gente chega à tempestade perfeita que define a nossa era. As redes sociais, como detalhado por Lee Pariser em 2011, quando cunhou o termo bolhas informacionais, não nos mostram o mundo como ele é. Elas nos mostram um espelho do que já acreditamos, superalimentando nossos vieses a cada segundo. Elas são projetadas para nos manter engajados e a forma mais fácil de fazer isso é validando nossas crenças, nos colocando em câmaras de eco onde todos concordam conosco. Dentro dessas bolhas, a visão do outro lado se torna uma caricatura grotesca. A nossa certeza aumenta na mesma proporção em que a nossa sabedoria diminui. E é assim que a gente chega ao estágio mais perigoso de todos, a polarização afetiva. Um termo pesquisado por acadêmicos como Chantal Jungner, de Stanford, que mostra que não se trata mais de discordar das ideias do outro grupo. Trata-se de desprezar e odiar as pessoas que as detêm. O opositor deixa de ser um adversário, ele torna-se um inimigo moralmente inferior. E é aqui que a grande revelação se instala. A polarização extrema que vivemos não é um simples fracasso de caráter ou de educação. É o resultado inevitável de uma colisão, uma fiação cerebral da Idade da Pedra colidindo com uma tecnologia da era espacial. O nosso cérebro tribal não foi projetado para o ambiente de informação global e algorítmico em que a gente vive. O resultado é esse curto-circuito social. E se essa análise, se essa dor de viver nessa sociedade dividida ressoa com você, a forma mais simples de dizer eu vejo isso também é deixando seu like. Ele funciona como um sinal de que você faz parte da tribo que busca entender e não apenas acusar. Então, o que fazer? Estamos realmente condenados a viver em nossas trincheiras digitais? Não. A mesma neurociência que explica o problema também nos aponta o antídoto. E o antídoto, em uma palavra, é a coragem intelectual. É o ato deliberado de usar o nosso córtex pré-frontal, nossa parte mais evoluída do cérebro, para sobrepor toda a programação tribal instintiva que a gente tem. E se a gente for pensar em ferramentas práticas, a primeira ferramenta é a prática do advogado do diabo de aço, que é o oposto do homem de palha, que acaba sendo caricaturar o argumento do outro para derrubá-lo facilmente. O homem de aço é um exercício de empatia cognitiva. O desafio é pegar o argumento do lado oposto e tentar construí-lo em sua versão mais forte, mais inteligente e mais empática possível. Antes de refutar, você precisa ser capaz de dizer: pelo que eu entendi, você acredita em X pela razão Y e sua maior preocupação é Z. Eu entendi corretamente? Esse ato por si só já desarma a amígdala do outro e abre espaço mínimo para o diálogo. A segunda ferramenta é a criação de uma dieta informacional diversificada. É o ato consciente de furar sua própria bolha. Isso significa seguir pessoas inteligentes e com bons argumentos do outro lado. Significa ler fontes de notícias com visões de mundo diferentes da sua. Não com o objetivo de concordar, mas com o objetivo de entender como que uma pessoa boa e inteligente chegou a essa conclusão. Inclusive, a missão da Beit al-Hikma era traduzir e sintetizar o conhecimento de todas as culturas, não apenas a sua. E assim como aqueles eruditos que buscavam manuscritos em terras distantes, você pode fazer o mesmo com esse conhecimento. E se você conhece alguém, talvez alguém com quem você já teve um debate difícil, que se beneficiaria de entender a mecânica por trás da polarização, compartilhar esse vídeo é o seu ato de construir uma ponte, por menor que seja. E a terceira ferramenta é a escuta baseada em necessidades. O princípio da comunicação não violenta, método desenvolvido pelo psicólogo Marshall Rosenberg a partir da década de 60. Ao ouvir um argumento que te enfurece, tenta não focar na estratégia, a política que a pessoa propõe, mas sim adivinhar a necessidade ou valor universal por trás dela. Por trás de uma postura política rígida, pode haver uma necessidade de segurança. Por trás de um protesto, uma necessidade de justiça ou de ser ouvido. E quando a gente foca na necessidade compartilhada, em vez de na estratégia conflitante, a gente encontra um pingo de humanidade em comum. Ou seja, você pode concordar com um problema existente,
ainda que inicialmente não concorde com a estratégia adotada para resolver esse problema. Em resumo, nós somos, por natureza, seres tribais, programados para dividir o mundo em nós contra eles. Essa fiação, que um dia foi essencial para a nossa sobrevivência, hoje, amplificada por tecnologias que não entendemos completamente, ameaça nos destruir. Mas a beleza da nossa espécie é que não somos apenas escravos da nossa biologia. Nós temos a capacidade de observá-la, compreendê-la e escolher um caminho diferente. A coragem intelectual de buscar complexidade, em vez da certeza, de consumir informações que nos desafiam, e o mais importante, de lutar para ver a humanidade por trás do rótulo, é o antídoto. A ponte da sociedade se reconstrói com um diálogo de cada vez. Esse canal, o Projeto Hickman, é a nossa tentativa de ser um espaço para esse tipo de conversa. É um convite para treinar a nossa mente a sermos menos como um advogado e mais como um cientista. E a forma como você se junta a essa expedição, como você se torna um membro da nossa Beit Al-Hickman digital, é se inscrevendo no nosso canal. A inscrição não é apenas um clique. É a sua matrícula na nossa escola de pensamento, um compromisso com a sua própria soberania intelectual. Se você acredita que a profundidade e o diálogo são os únicos caminhos para um futuro melhor, então você encontrou a sua casa.